que entra de dinheiro, depois até some. Pois bem, a gente fica perguntando, será que o problema sou eu? Eu falo isso porque eu fui empreendedor durante a minha vida toda. Será que meu negócio tem solução? Meus problemas de empreendimento? Foi justamente lidando com essas situações na prática que eu desenvolvi o método que eu vou te apresentar hoje. Inclusive eu vou te contar até da onde é que surgiu isso que eu tenho falado tanto na internet hoje, tá? Mas antes de começar, deixa eu te explicar rapidamente para quem que é o aulão e para quem ele foi pensado, tá? Então, olha só o que eu imaginei. Para quem é esse aulão? Bem, você é um empreendedor e está no vermelho, ponto. Empreendedor com dificuldade de caixa, ponto. Dono de negócio que quer voltar ao lucro, certo? E proprietários que querem clareza e quer celeridade, quer aproveitar melhor o tempo, quer acelerar. É para essas pessoas que eu construí esse aulão, certo? Pensando, eu fiquei o tempo todo focado nisso. Para quem ele não é? Não, se você não tem empresa, então aqui é tipo assim, não faz sentido, certo? Isso aqui é para empresário. Quem não quer lidar com o número. Como é que toma conta de empresa se não quer mexer com o número? Também não faz sentido. Não está disposto a melhorar a gestão financeira, certo? Porque nós estamos falando justamente de ficar no vermelho. É justamente uma consequência da falta dela. Ou quem prefere continuar adiando decisões importantes, certo? Se você se encaixa nesse primeiro grupo, certo? Eu vou até destacar aqui o que eu falei, empreendedor que está no vermelho, empresário com dificuldade de caixa, dono de negócio que quer voltar ao lucro e proprietários que querem clareza. Se você está nesse grupo, então perfeito. Esse aulão foi feito pensando em você, tá? Porque aqui, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar como é que é possível e como é que eu ajudo empreendedores no vermelho a recuperar o caixa, voltar ao lucro em até 90 dias, certo? É justamente isso. Bem, você já viu falar de matar a cobra e mostrar a cobra morta? Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Hoje vocês vão entender como eu mesmo vivi na pele ficar no vermelho e como que a partir dessa experiência eu desenvolvi um método que realmente funciona. E o mais importante, como é que você faz para aplicar no seu empreendimento? Como é que você faz para replicar, para você continuar e utilizar do benefício do método? Ao longo de mais de 20 anos, eu fui empreendedor em 4 ramos diferentes, certo? Eu tive escola particular, loja de produtos agropecuários, fábrica de ração e também propriedade rural. Alguns desses negócios, em certas épocas, faturaram mais de 2 milhões por ano. Mas deixa eu te contar uma coisa, voltar à minha história, que o mais importante é o seguinte, é justamente a questão do vermelho, pois foi justamente ali que eu aprendi, na verdade, nesses negócios, mas eu vou te contar uma das histórias, o que significa ficar no vermelho, certo? Olha só o que aconteceu e por isso você vai perceber que eu sou muito parecido com você, certo? Na época eu era sócio de uma escola particular e nós decidimos mudar de prédio, passar para um prédio maior, crescer. Parecia uma decisão perfeita. Primeiro alugamos um prédio mais amplo para a escola funcionar. Depois pagamos 1 ano de aluguel adiantado. Mas por que você fez isso? Porque apareceu oportunidade. O desconto foi bom, então a gente fez a conta, pagou adiantado. Em seguida reformamos o prédio e deixamos ele do jeitinho que a gente queria, do jeitinho que nós imaginávamos. Mas, só que tudo isso, é claro que você imagina como é que ficou o caixa, né? O caixa devia até estar bom, né? Porque deu para pagar aluguel para 1 ano, deu para pegar e reformar a escola, certo? Deu para fazer, pintar, pegar e fazer os recortes das salas de aula, tudo, adequar o prédio, tá bom. Até aí, parecia que estava tudo sob controle. Mas foi o que aconteceu? Logo que foi aquilo que ninguém imaginava. O telhado do prédio cedeu. E aí o corpo de bombeiro interditou a escola. Olha só, de um dia para o outro, a escola não podia mais funcionar. E aí vieram os problemas. Não tínhamos dinheiro para fazer o conserto. O proprietário do prédio, ele já tinha usado o aluguel antecipado para pagar outras contas,
certo? Já estava fazendo o baile de debutante da filha. Pois bem, então a única saída que restou naquele momento foi recorrer ao banco para pegar dinheiro emprestado. Então, olha só, foi ali que eu senti de verdade o que é estar no vermelho. A pressão, a incerteza, a sensação de que se nada fosse feito, rapidamente o negócio poderia simplesmente quebrar, certo? Então, veja bem que foi justamente nessa crise que nasceu, eu comecei a fazer algumas coisas. É como se eu tivesse, poxa, e como eu sou professor, eu comecei a perceber que existia uma metodologia que estava nascendo da forma como eu fui negociando. Naquele momento, eu corria esse risco real, o risco de fechar as portas, certo? Então, havia compromissos financeiros assumidos, certo? E as contas chegando, praticamente nenhum dinheiro em caixa. Foi nesse cenário que eu precisei tomar decisões rápidas e estratégias para evitar que o negócio quebrasse, certo? Mais ou menos, eu poderia começar assim, ó. Primeiro, foi necessário parar imediatamente o aumento das despesas, certo? Depois, entender com clareza o tamanho real do problema. O que é o tamanho real do problema? Quanto é que vai custar para arrumar esse telhado? E depois, negociar com os fornecedores, reorganizar o caixa. E eu lembro que eu tinha que telefonar para fornecedor: oi, Levi, tudo bom? Tipo assim, agradecendo pelo telefonema, mas na hora que eu passava a informação: olha, estou te avisando que eu não vou te pagar. Ninguém gosta de escutar isso. Mas uma coisa até que eu fazia, certo? Eu tive até essa própria proatividade. Porque às vezes a gente espera, quer dizer, às vezes pode ser mais comum escutar o fornecedor vir dizer: olha, queria que desse uma olhada aí, porque ainda não confirmamos o pagamento. Não, eu já fui atrás, eu já saí dizendo: olha, aconteceu isso e eu não vou pagar, certo? E eu tenho outras prioridades, certo? É claro que depois eu paguei. Eu estou dizendo que naquele momento foi isso que eu fiz, tá? Então cada decisão precisava funcionar na vida real, porque não era teoria, era a sobrevivência do negócio. Se não fizesse aquilo, tem que lembrar também o seguinte: você acha que mais de 200 alunos, se não tivesse agido imediatamente, os pais pagando escola particular, eles iriam aguardar quanto tempo, certo? Até mudar o filho de escola, porque já que a escola caiu, eles querem que o filho estude, certo? Então como é que faz, certo? Então, depois de superar aquela crise, eu organizei tudo que eu aprendi e percebi que existia uma sequência lógica, uma sequência de passo que qualquer empreendedor pode aplicar. Inclusive eu mesmo apliquei, porque como eu disse a vocês, como eu tive muitas empresas, então muitas delas, em alguns momentos eu apliquei aquilo que eu ensino. Basicamente, o que é o método do negócio que lucra? Eu diria que ele resumidamente seria 4 etapas, ou 4 principais passos. O primeiro passo, a primeira etapa: parar de cavar buraco. A melhor forma de sair do buraco é parar de cavar. Depois a segunda, descobrir o tamanho real do problema, certo? Qual que é o problema aqui, certo? Qual que é o problema, certo? Terceira, fazer os ajustes necessários. Quarto, criar um plano de recuperação para o caixa e voltar ao lucro. Hoje, esse método ajuda empreendedores que estão enfrentando dificuldades financeiras a organizar o caixa, tomar decisões e retomar a lucratividade, certo? Na verdade, eu utilizei para mim, depois eu utilizei nas minhas empresas, depois eu utilizei com os meus amigos, depois eu utilizei quando eu prestava consultoria para o Sebrae a partir de 2013, até na época da pandemia, e depois eu passei a compartilhar agora quando eu fui para o ambiente digital, levando essa metodologia, essa forma replicável de tratar problemas que é de pessoas no vermelho, com dificuldade de caixa, voltar ao lucro e colocar uma etapa de até 90 dias, certo? Então, basicamente, agora é como dissesse assim, você já conhece um pouco da história do meu método, certo? E eu percebo aqui que tem algumas pessoas participando, fico muito satisfeito de vir aqui. Boa noite, vários boa noites aqui. Boa noite, estou acompanhando aqui que eu tenho um computador de retorno, onde eu posso acompanhar, certo? As pessoas que estão participando, certo? Muito satisfeito e espero que eu possa contribuir com cada um de vocês, certo? Esse é meu propósito. Pois bem, deixa eu te contar um pouco como é que é a história desse empreendedor, o tal do professor Levi. Porque eu nunca imaginei que um dia eu seria empreendedor. Aliás, eu nem sei, de repente muitos de vocês também se transformam em empreendedor, mas será que... eu não sabia que... né? Eu nem sabia, eu queria ter um emprego, eu tinha vontade de ter um emprego e viver feliz para sempre. O que é isso?
É pegar e comprar uma casa financiada, um carro financiado e pronto, né? Eu nunca imaginei que eu fosse entrar. Mas, pois bem, com 27 anos eu fui convidado a participar de uma escola particular, certo? Sem dinheiro, mas eu era um bom professor, tá? Aliás, uma das coisas que eu acho que me ajuda muito é o fato de saber ensinar, certo? De ter a paciência e de ter o jeito de professor, isso ajuda muito, certo? E isso tem me ajudado até hoje, né? Vamos dizer assim, sempre foi o meu primeiro ganha-pão e hoje eu continuo fazendo agora, e isso me dá muito prazer, tá? Então eu não tinha capital, não tinha experiência de gestão, nunca imaginava que os desafios que era ser empreendedor. Mas como acontece com muitos empreendedores, eu fui resolvendo problemas que apareciam. Inclusive, muitas dessas postagens que vocês acompanham, eu falando de várias coisas de negócio, é o resultado de mais de 20 anos com 4 empresas e desde 2013 até a pandemia prestando consultoria para o Sebrae e também tomando conta dos meus empreendimentos, certo? Bem, no início eu era aquele empreendedor que trabalhava muito, corria o dia inteiro, certo? Mas eu acredito que é a mesma situação de muitos de vocês, certo? A sensação de que o dinheiro entra e desaparece, certo? As contas da empresa se misturavam com as pessoais porque eu era sócio de escola particular, que lá era muito sócio, então era tudo separado. Mas nas minhas, no início, eu tive que me ajustar, porque na loja, como a loja era só minha, a fábrica era só minha, a fazenda, eu tinha uma parte da fazenda que era só minha, e tinha outra que era de sociedade. Então, aquilo que era só meu, às vezes eu misturava muito. Eu diria até que muitas noites eu perdi de sono tentando entender, porque quando você começa a mexer com o negócio, é tipo assim, é uma novidade, certo? A gente não estuda para montar negócio, certo? A verdade é essa, a gente não estuda, certo? A gente aprende durante o processo, né? Pois bem, com o tempo vieram outras empresas, como eu disse então, certo? E eu fiquei 20 anos com essas empresas, certo? Inclusive eu vou até mostrar para vocês aqui, aqui eu vou colocar para vocês aqui, olha só, isso aqui seria um retrato da época quando, vamos dizer assim, por volta de quase 20 anos de empreendimento. Depois alguns prédios aqui eu já mudei, já são outros, mas então aqui está mostrando a escola que eu era sócio, a minha loja que depois foi modificada, a fábrica de ração, propriedade rural, certo? E uma coisa também que aconteceu é que quando eu comecei a trabalhar com negócios, eu comecei a gostar muito de negócio e aí eu fiz mestrado em economia e doutorado em agronegócio, certo? Mas eu diria para você o seguinte, aquilo que, vamos dizer assim, o que mais marcou foi justamente a questão da prática, certo? Foi a questão da prática, esse foi o mais importante, certo? E é isso que eu ensino para vocês. Quando eu fui fazer mestrado em economia, doutorado em agronegócio, muitas das coisas que eu já aprendi, mas tinha muita coisa que já era prática do dia a dia, tá? Se você perguntar assim, Levi, o que você faz hoje, certo? Então eu te falo o seguinte, hoje, na verdade, mostrando mais uma imagem aqui, eu tenho imóveis que eu alugo, certo? E eu tenho uma empresa, essa empresa de consultoria, que é onde eu faço esse trabalho que vocês me conhecem pela internet, certo? Que eu fico postando vídeos, certo? Então esse é o trabalho que eu faço, certo? Eu diria para você o seguinte, aquilo que eu consegui, certo? Com os meus negócios, me permitiu montar uma estrutura de imóveis, certo? Que me rende uma renda passiva, que permite, por exemplo, às vezes você pode ver postagens minhas da Austrália, dos Estados Unidos, certo? E isso foi graças aos negócios. E é isso que eu estou te ensinando. Então, nesse momento, eu estou compartilhando com você, olha, empreender faz bem. Então, se você montar uma certa estrutura, depois você passa a cuidar da estrutura. Na verdade, o que eu faço é isso. Eu cuido da estrutura que eu tenho, a estrutura que me mantém e me permite eu fazer isso, ajudar pessoas a fazerem essa transição, essa caminhada de montar uma estrutura, certo? Que é basicamente uma sequência dos empreendedores. Eles primeiro constroem, enchem o copo com água e depois vivem do transbordo, né? Eu gosto muito dessa analogia, perfeito? Pois bem, então eu diria o seguinte, agora você já me conhece,
certo? Já sabe quem eu sou, já sabe o que eu faço, certo? Inclusive, isso tem me permitido, às vezes, até escrever, eu escrevi livro, construí meu método. Eu costumo dizer que eu fiquei tipo um Sherlock Holmes dos negócios. Eu fiquei vendo, pô, o que dá certo aqui? O que dá certo ali? E eu comecei a fazer essas coisas, certo? E basicamente, vamos dizer assim, esse cara sou eu, certo? Pois bem, vamos àquilo que foi o convite. Eu convidei vocês para que a gente pudesse analisar o seguinte. Olha, eu estou no vermelho, certo? Então vamos analisar o que acontece que leva alguém por vermelho, certo? E como é que faz para mudar de fase, certo? Como é que faz para mudar de fase, certo? Eu vou até dar uma olhada aqui, porque eu tenho um computador aqui do lado, certo? E dar uma olhada aqui só complementar aqui mais uma vez. Boa noite aqui ao pessoal que chegou depois, certo? Boa noite, espero que vocês gostem, que agora eu vou começar justamente a falar da metodologia, certo? Essa parte eu acho que, vamos dizer assim, e eu acho que é muito importante, porque aqui prepara o lápis ou a caneta, o papel, certo? Que agora é conteúdo aquele que você quer. Agora você já me conhece, já sabe quem eu sou, agora eu vou te explicar exatamente isso aí, certo? Você já tentou agir, trabalha muito, vende mais, mas continua fazendo algumas coisas, tipo assim, mas o resultado não vem. Então vamos lá, vamos já começar aqui. Eu diria para você o seguinte: existem alguns jeitos que eles não trazem resultado. Eu não sei se é a palavra certa, mas o que eu achei mais adequado, às vezes eu utilizo a expressão. Utiliza a expressão de jeito errado, certo? Então vamos a um primeiro jeito que às vezes as pessoas fazem na tentativa de fazer a coisa certa, certo? Então, achar que trabalhar mais vai gerar mais lucro. Já escutaram isso? Tem que trabalhar? Então, inclusive parece lógico, né? Muitos empreendedores, eles entram num ciclo perigoso. Trabalha mais, cansa mais, fica mais ocupado, continua fazendo exatamente as mesmas coisas e o resultado continua igual. Ou às vezes até pior. O negócio continua sem lucro e o problema é que o empreendedor fica ocupado demais para parar e pensar, certo? Tem até uma máxima aqui da minha região que é o seguinte: olha, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Já escutaram isso? Pois bem, de certa forma, esse primeiro momento é como se a gente estivesse falando disso, certo? Então, achar que trabalhar muito vai dar lucro, tá? Então, sem essa pausa estratégica, repetindo atividades que geram esforço, mas não geram lucro, é aqui que entra algo contraintuitivo. Muitas vezes exige o quê? Trabalhar menos e pensar mais. E de certa forma é isso que eu estou convidando a fazer. Olha, para e pensa, certo? Então, isso é importante, certo? Você tem que ter tempo para você justamente refletir, certo? Vamos para o segundo ponto, certo? O segundo jeito que não funciona, achar que vender mais vai resolver, certo? Quantas vezes eu já atendi pessoas dessa sala aqui que fala que vai fazer uma promoção. E aí, o que você vai pegar? É promover o quê? Não, eu vou baixar o preço. Ah, tá, então vai baixar o preço. O que significa isso, certo? A margem, se tiver errada, e dependendo do preço que abaixa, é mais ou menos o seguinte: você vendia 50 mil, sobra 5, passa a vender 80, mas como você baixou o preço, sobrou 5. A margem está errada. E você está fazendo o quê? Ampliando o erro, que agora você liquidou seu estoque por um preço menor. Vai ter que comprar, certo? Será que isso vai resolver o problema? Trabalhou mais, arriscou mais, cansou mais e o lucro não mudou, certo? Então, esse negócio de vender mais para resolver, tem muita gente que segue esse caminho e acaba não colhendo frutos por isso, certo? Vamos continuar, certo? Esse aqui já é mais comum, certo? Quantas vezes eu já atendi dessa sala aqui pessoas que... Levi, porque eu sempre começo as minhas consultorias assim, o fulano, eu já sei o nome da pessoa, né? Oi, fulano, tudo bem? Certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. O que eu posso te ajudar? Ah, Levi, aqui os meus empréstimos. Como assim? Não, vai ter uns 3 empréstimos. Como 3?
é que normalmente não aparece só um. Por quê? Porque, olha só, pega empréstimo para ganhar fôlego, mas o problema é que não é um empréstimo, é pega um, depois pega o outro para tampar aquele, depois pega o outro para tampar o outro. Aí assim que o caixa aperta, a primeira reação é correr no banco, é precisar de capital, certo? Existe uma ideia, inclusive eu já comentei nos meus vídeos, tem alguns vídeos que eu até fiz alguns comentários sobre isso, uma vez que eu soltei um vídeo aí de pega 100 mil a 3%, isso deu comentários, há pouco tempo estava 700 mil visualizações, porque isso deu muita polêmica, teve alguns que falaram de alavancagem, tudo, e eu fiquei muito satisfeito, que provocou para discutir aquilo, certo? A questão é o seguinte, é que quando as pessoas elas estão no vermelho, certo? Ela pega um empréstimo para pagar outro, que é para pagar outro, que é para pagar outro, certo? E parece que isso é normal. Isso não é normal. Isso pode ser comum. Como assim? Comum é o que normalmente é o que as pessoas fazem. Comum é o que as pessoas fazem. Frequência. Normal vem de norma. O normal não é esse aqui. Nós vamos ver na sequência, certo? Então existe tipo assim, o modelo de negócio não gera lucro e o crédito não salva. Na verdade, ele apenas adia o problema. Então, olha só, eu peguei um dinheiro, eu ganhei um fôlego. Depois eu pego um outro financiamento para tampar aquele, para ganhar outro fôlego. Então, é mais ou menos assim, olha, você pega 100 mil emprestado, organiza o caixa. Mas meses depois, o caixa fica apertado. Só que agora tem um detalhe. Agora ele vem com a parcela que você tem que pagar e mais o juro daquela parcela, certo? Então, nesse caso, se o negócio ele não rende, e se a pessoa não sabe quanto ele rende, às vezes pode perceber que você está fazendo um empréstimo para resolver um negócio inviável. E ele só compra tempo para o problema crescer. E lá na frente, uma hora, esse problema vai estourar. E é muito fácil de entender isso. Olha, eu tinha um empréstimo. Por que alguém que tinha um empréstimo passa a ter dois? Por que alguém que tinha dois passa a ter três? Então você está percebendo que parece que pegar empréstimo, certo? Ele não está mostrando a solução, certo? Em princípio, mas todo mundo pega empréstimo, mas tudo bem, tem que lembrar que, olha, 70% das empresas quebra até 2 anos, certo? E você não quer fazer parte dessa estatística, certo? Então, não é um jeito que não funciona, é um jeito errado, certo? Então, eu estou acompanhando aqui, ó, eu espero até, vocês estão gostando do assunto. Quem está gostando, solta um foguetinho, coloca um dedinho, um joia, certo? Até para ver se eu estou conseguindo atender as expectativas de vocês, tá? De repente, coloca um joinha aí, solta um foguetinho, faz alguma coisa, gostei, alguma coisa que eu falei, certo? Que eu estou aqui de olho, acompanhando cada um de vocês, perfeito? Eu estou vendo aí os foguetinhos subindo, que bom que vocês estão gostando, certo? Bem, vamos então, eu tenho que caprichar mais ainda. Olha só, quarto jeito errado que eu considero o mais perigoso é fazer as coisas sem conferir. Esse é o erro que permite que todos os outros acontecem. Tudo que eu estou falando aqui, ó, se você, por exemplo, se você faz sem conferir, é tipo assim, olha, o buraco vai continuar aumentando, você não sabe o tamanho do buraco, você não confere. Você vende mais, acha que está resolvendo, não vai resolver, você não confere. Tipo assim, se não confere, pegou empréstimo, parece que resolveu, mas se não confere, certo? Então veja bem que a falta de conferência, ela é talvez aquele que cobre todos os outros três que eu falei. Muitos empreendedores trabalham o dia inteiro, vende, compra, paga, atende clientes, mas nunca para conferir os números. Não sabe exatamente, certo? Não sabe, tipo assim, não sabe qual que é o lucro, qual que é o prejuízo, quanto dá de prejuízo, qual que é o custo da empresa, o que realmente sobra no mês. E quando você faz as coisas sem conferir, acontece algo perigoso. Você trabalha muito, vende muito, fatura alta e mesmo assim não percebe que o negócio está gerando lucro. Certo? Tem uma máxima que diz o seguinte: quem não confere, não controla. Quem não controla o negócio está sendo controlado pelos problemas, certo? Então vejam bem que aqui, de certa forma, eu apresentei para vocês 4 jeitos errados, 4 jeitos que de repente, olha, se está acontecendo, mas não saber, olha, eu diria para você o seguinte, olha, aquilo que acontece com você é o resultado do conhecimento que você ainda não tem.
E na hora que a gente passa o conhecimento de prática, igual eu estou fazendo, a gente espera que isso possa ser uma virada de chave, certo? Então agora vamos passar para o jeito, aquele que eu recomendo, aquele que eu aprendi, certo? Eu espero que vocês estejam gostando. Se você é empreendedor, empreendedora, eu espero que vocês estejam gostando das estratégias que eu estou compartilhando com vocês. Perfeito? Então, vamos lá. Olha só, talvez é o seguinte, o lucro não apareceu, existe coisas a serem adequadas, certo? Eu diria para você o seguinte, existe método, existe o jeito, uma organização, e existe uma forma de você parar de cavar o buraco e de construir um caminho para sair dele. E é exatamente o que eu vou passar a falar agora, tá? Eu vou até voltar aqui para o PowerPoint e vou mostrar o primeiro, certo? O primeiro que basicamente eu já, de certa forma, eu já anunciei, certo? Que é justamente parar de cavar buraco, certo? Então, o que seria isso? Seria quando você para... Não, agora como é que eu faço? Tipo assim, se eu quero sair do buraco, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de cavar, é parar de piorar a situação. Muitos empreendedores continuam tomando decisões sem entender o que realmente está acontecendo. Vende, compra, paga, toma decisão, mas qual a realidade financeira da empresa, certo? Por esse movimento, sem um diagnóstico, sem entender com clareza, fica complicado, certo? Então o problema é a falta de venda? Não, não é a falta de venda não. O problema é a falta de lucro, certo? Às vezes o empreendedor está correndo atrás de vender mais, quando o verdadeiro problema está nos custos, nas margens, na estrutura do negócio. Então, o primeiro passo é parar de cavar, certo? Esse é o primeiro. Vamos para o segundo. Descobrir o tamanho do buraco. O que é isso? Até esse dia eu estava comentando a respeito disso aí, que depois que acontece alguma coisa, a gente tem que saber, não, e agora, o que aconteceu, certo? Então a gente tem que saber, tem que ver o que aconteceu, a dimensão, certo? Nesse momento, é como se a gente tivesse que analisar dívida existente, pressão de caixa, obrigações financeiras, pagamento, certo? Muitos empresários, eles evitam olhar para isso. Por quê? Porque dá medo, certo? Ignorar o problema não diminui o tamanho do buraco, certo? A pergunta é o seguinte, o negócio consegue respirar ou está sufocado financeiramente? Quando o empreendedor entende o tamanho do buraco, ele consegue organizar as prioridades de caixa, e é isso mesmo que eu chamo de blindagem financeira. Agora você segurou, você conteve o sangue, se é uma analogia, agora é tomar conta para pegar e consertar, agir sobre aquilo que tem que ser feito, né? Colocar as ações em relação a isso. Pois bem, o terceiro passo, fazer os ajustes inteligentes, estratégias, certo? É o seguinte, se alguém está endividado, então tem que entender a realidade, o seguinte, tem que fazer ajuste. O que é o ajuste? Lembra que eu falei lá da escola que aconteceu comigo? Negociar dívida, renegociar prazo, pressões financeiras que você tem que suportar. Olha, eu vou te falar, é fácil? Não, não é fácil não. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Ser empreendedor não é fácil. Vocês sabem disso. Ser empreendedor não é fácil. Não é para muitos não. Muitos tentam, mas poucos estabelecem uma caminhada bem sucedida, certo? O objetivo não é aliviar o momento, é criar espaço para negociação e voltar a respirar, certo? A pergunta aqui passa a ser como reorganizar as obrigações e dar fôlego para o negócio, certo? Nesse momento, muitos empresários percebem algo importante. O problema não era impossível, é que estava desorganizado. Então vamos para o último jeito certo? Sair do endividamento e subir do nível. Então a casa está organizada, agora o que você tem que fazer? Você tem que fazer de tudo para não voltar a desorganizar, voltar a crescer com saúde. Agora o foco é recuperar o caixa, estabelecer a operação, estabilizar a operação, construir um lucro consistente, evitar voltar para o mesmo ciclo de endividamento, certo? Agora a pergunta muda. Como transformar um negócio que estava no vermelho em um negócio saudável, certo? Isso seria a pergunta, porque o objetivo não é apenas sair da dívida, o objetivo é subir de nível, como que empresário, certo? Como empresário e como negócio. É exatamente esse método que eu ensino, certo? Um passo a passo para que você está no vermelho, como eu estava, né? O caixa apertado, trabalhando muito e não vendo resultado,
Mas na hora que você entende a realidade, organiza o financeiro, ajusta a estrutura, você volta ao lucro. E eu te falo que não precisa mais do que 90 dias para você já sentir os primeiros ares de como é bom você seguir uma carreira diferente dessas que eu estou mostrando, que pode te levar. Eu te mostrei 4 coisas que não funcionam e 4 coisas que funcionam, 4 jeitos que funcionam, certo? A pior decisão não é mudar, é continuar perdendo dinheiro sem saber, certo? Para aqueles que ficarem até o final desse nosso bate-papo, certo? Então, vocês que estão aqui, eu diria para vocês o seguinte: no final eu vou pegar e eu vou mandar uma dica para vocês, para te passar uma planilha que eu tenho, que eu utilizei durante 20 anos, e também vai ter um outro presente que vocês vão receber, certo? Aqueles que ficaram no final, vocês não vão se arrepender, certo? Bem, eu imagino que pelo que eu falei até agora, certo? Pelo que eu falei até agora, alguns de vocês já devem ter interessado um pouco mais por isso que eu estou explicando, certo? O que eu passei foi uma degustação, certo? Lembrando que, olha só, eu te mostrei 4 jeitos e depois eu vou te passar o PDF, certo? Eu vou colocar no final aqui para você ter acesso, porque é muita informação, fica difícil de guardar, certo? Então eu vou passar isso para você, tá? Mas eu sei que tem alguns que querem saber mais. Levi, como é que você trabalha afinal, certo? Porque vocês estão percebendo que eu estou no escritório, eu gravo inclusive os meus vídeos desse escritório aqui. Vocês já devem ter percebido que as minhas gravações, eu faço muita gravação de caminhada, né? Depois que eu descobri que uma das coisas para prosperidade é não morrer, depois que eu vi que o Warren Buffett disse que ele começou a ganhar, aquele que investe demais, depois de 60 anos é que teve a inflexão, que ele começou a ganhar muito dinheiro. Então o que eu estou fazendo? Eu estou direto na academia fazendo caminhada, e a hora que baixa aquela vontade de falar, eu começo a gravar, certo? Até eu gosto bastante. E tem uns até que gostam. Tá, por quê? Porque na verdade eu faço isso, já faz parte da minha vida, certo? Pois bem, então eu diria para você o seguinte: neste momento eu gostaria de mostrar para você um pouco mais do que é o método negócio que lucra, certo? Mostrar como é que funciona, porque uma das coisas que eu tenho que te adiantar é o seguinte, certo? Até eu vou parafrasear um aluno meu. Levi, eu até gosto muito dos seus vídeos, mas esse negócio de pegar e ficar só assistindo o vídeo, e eu gosto muito de conversar. Tá, então eu peguei e mudei. Olha, o que eu ensino na internet tem vídeo, tem PDF e tem conversa comigo, certo? Que normalmente cursos na internet não tem. Você não conversa com a pessoa, certo? E aqui vocês vão perceber que eu coloquei vários momentos de conversa, mas conversa não é para discutir algo, economia, não, é o seguinte: olha, é para fazer isso, vamos ver o que aconteceu, você entendeu? Então, e eu vou te explicar agora justamente isso que eu acho que vai fazer diferença, até para você entender que é um trabalho diferenciado, certo? A primeira coisa é o seguinte: é assunto logo do início do meu método. É o primeiro passo. Como é que funciona esse negócio de parar de cavar buraco? Começa tudo pelo diagnóstico. O que é o diagnóstico? Eu tenho que saber, certo? Se você vai no médico, a primeira coisa que ele faz, você pode dizer, eventualmente, algumas dores, mas ele vai te pedir alguns exames. Para quê? Para ele conhecer o que realmente, para ele ter profundeza de conhecimento. E isso nós fazemos, é o primeiro pilar. É saber o que está, certo? Então, primeiro você tem que fazer um diagnóstico da realidade, certo? E para fazer, a primeira coisa é parar de estancar o sangue, é parar de cavar o buraco, certo? Então, não é possível sair do vermelho sem enxergar exatamente onde está errado, certo? Então, se você percebe que o dinheiro some, você não sabe quanto realmente deve, confunde saldo com lucro, não conhece seus números, vive no escuro financeiro, então você precisa passar a ter clareza da situação da sua empresa, certo? Descobrir coisas como margem real, ponto de equilíbrio, dívidas reais, vazamento de caixa, certo? E parar de operar no operacional, parar para pensar. Então, nesse momento, quando eu falo parar de cavar o buraco, é o seguinte: olha, agora chega, por quê? Porque agora, se eu continuar cavando, eu vou afundar mais, e chega uma hora que pode ser, não dá para voltar.
Segundo pilar, eu imagino como se fosse uma mesa o meu método, certo? Então o segundo pilar seria descobrindo o tamanho do buraco, fazendo uma blindagem. Antes de crescer, é preciso entender o tamanho do problema e criar proteção. Dores que resolvem esse pilar. Às vezes existe medo das contas, juro acumulado, pressão de fornecedor, insegurança constante. Olha só, você começa a empreender e depois aí você passa a ter que ser um especialista em dívida. Eu te falo que isso tem conserto, certo? Então você precisa de mapear o completo das dívidas e as prioridades, criar estratégia para proteção do caixa e organizar o fluxo de maneira que você ganha previsibilidade, certo? Esse é o segundo ponto. Então você já sabe o tamanho do buraco, parou de cavar o buraco, sabe o tamanho do buraco, agora já vem então as negociações. O que é negociação aqui inteligente, que eu estou querendo dizer? É negociação estratégica. Será que o juro que você está pagando tem solução? Tem que ser alto daquele jeito? Parcelamento mal feito? Desconto mal calculado? Preço errado? Cliente que não gera lucro? O que você precisa fazer? Você precisa reorganizar com estratégia e autoridade. Ajustar preço, margem, custo, reduzir a pressão financeira e melhorar a gestão de caixa, certo? E eu te falo o seguinte, isso aqui tem que ter cabeça fria, certo? Para poder, não adianta ficar desespero, tem que ser cabeça fria. Bem, último pilar, certo? Do endividamento ao novo nível. Então tem um plano, que é o seguinte, você faz de tudo para sair do vermelho. Na hora que você sai, você vai voltar? É claro que você não vai voltar, certo? Você não quer voltar. Então, existe o medo da recaída, a falta de rotina financeira, um crescimento desorganizado, improviso constante. Então, você precisa de criar um plano claro, e eu te falo que é possível durante 90 dias criar o plano que você vai aplicar dali para frente, para você não voltar mais na fase que você estava, certo? Implementar uma rotina de controle financeiro que constrói lucro previsível, certo? E sair do modo de sobrevivência para entrar no modo expansão sustentável, certo? Só que eu sempre penso em fazer mais. Então, o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, olha só, eu poderia ficar falando muitas coisas, aí de qualquer forma, mas para você, aí de repente tirar como se fosse um mérito meu, como se aquilo que eu ensino não fosse replicável, e como se a metodologia que eu aplico não fosse também replicável. Então, sabe o que eu fiz? Eu comecei a gravar todos os atendimentos que eu faço. Então, eu tenho atendimentos onde eu atendi uma pessoa antes de trabalhar, de fazer alguma coisa. Como é que foi o trabalho? Ela fala da transformação que ela teve e depois ela mostra o resultado. E o que eu fiz isso? Eu comecei a montar um banco de dados. E eu disponibilizo esse banco de dados porque você vai ter, é como se fosse, você tem 3 elementos fortes para te orientar e para fazer você seguir o caminho do desendividamento e de seguir para o lucro. Você tem o material, a metodologia, você tem o meu acompanhamento, que eu vou explicar ainda na sequência mais detalhes sobre ele, e você tem o depoimento de pessoas iguais a você, que vai te mostrar como é que elas conseguiram, certo? E como é que elas estão fazendo para não ter as recaídas, certo? Isso eu coloquei na forma de um bônus, certo? Então tem um bônus, olha, um bônus aonde mostra o seguinte: eles fortalecem todos aqueles pilares que eu estou falando, certo? Então você tem um bônus de estudo de caso, de aplicação prática do médico. Você vai pegar e ficar vendo as pessoas, olha, eu estou com dúvida nisso, aí eu pego e tiro a dúvida. E você tem a possibilidade de, às vezes você pode encontrar pessoas que são parecidas na idade, no negócio, no faturamento, no tamanho da dívida. Então você vai se identificar e você vai ver como é que elas fizeram. Eu sempre gosto muito daquela situação que diz o seguinte, olha, se ele consegue, eu também consigo. Eu também sou filho de Deus. Eu sempre penso isso comigo, tá? Será que tem um foguetinho aí? Será que aparece um foguetinho? Se está gostando, certo? Eu estou vendo aqui, até eu vou fazer alguns. Eu vou dar uma olhada aqui do lado, porque eu tenho um retorno aqui, certo? Se está gostando, solta o foguetinho. Estou gostando sim. Eu estou com a porta aberta agora, trabalhando ainda. Vou seguir até as 22. Montei toda a estrutura, reforma de prédio, energia solar, deve ter acontecido igual comigo. Estou tentando reorganizar,
Mas é isso aí, contas chegando, girando as mercadorias, fabricando gelo, atendendo alguns comentários da cidade. Se está gostando, solta um foguetinho, certo? Bem, nós estamos aqui justamente para isso, é para ajudar. Se tiver, eu fico satisfeito de estar podendo contribuir para vocês, contribuir com a melhora, certo, da empresa de vocês. Olha, o que tem no curso Negócio que Lucra? Olha só, você tem resumidamente todo o material. Metade do material já está gravado lá no Hotmart. Você entrou com o login sexta, tem material lá, certo? Já tem o material. Mas só metade. Por quê? Porque a outra metade é a mentoria comigo. Eu não te falei que nós vamos conversar junto pelas plataformas e eu vou te atender e você vai poder perguntar e conversar comigo. Então, olha só, lá já tem uma parte e também eu estou construindo, certo? Esses 4 pilares que eu te falei. Então vai ter o e-book, vai ter o vídeo eu explicando, vai ter o material para você aplicar na sua empresa, para você poder colocar a sua empresa no papel e depois eu te orientar, certo? Vai ter os vídeos explicando os exercícios, vai ter os vídeos dos gabaritos dos exercícios, ou seja, todo o material você vai estar disponível lá na plataforma do Hotmart e mais as aulas que vão ser marcadas, que eu ainda vou te explicar. Lembrando que para aqueles que ficarem até o final, eu vou disponibilizar a planilha. Olha só, tem a planilha, tem o PDF, tem o material, todo o material que eu utilizei, eu vou estar disponibilizando. Ainda vai ter ainda um presentinho que eu vou deixar mais para o final. Pois bem, de tudo que foi falado, às vezes poderia o seguinte, será que esse curso é para você? Certo? Eu acredito que sempre vem aquela dúvida, né? Será que esse curso é para mim? Eu acredito que pode existir essa dúvida, é claro que pode, certo? Você já tentou resolver a situação da sua empresa do jeito que está fazendo hoje, certo? E não está dando certo. E eu quero te fazer 3 perguntas, eu vou até colocar aqui no PowerPoint, certo? Essas 3 perguntas, tá aqui, certo? Então, você quer aprender do jeito certo? Você quer aprender com quem já passou pelo que você passa e aprendeu e sabe ensinar? Tem que lembrar que quem vai te ensinar é um empreendedor por experiência, certo? E hoje tipo assim, a vida que eu tenho hoje é o resultado de empreendedorismo, certo? E eu sou professor, até eu, inclusive, de certa forma, mas ele é professor ou empreendedor, que parece que existe até uma crença de que quando a pessoa é professora, ela não pode virar dono de negócio, ela não pode prosperar nos negócios. Eu já escutei isso, não é o meu caso. Eu, na verdade, além de ter prosperado, eu ensino. Por quê? Porque o professor aprende a ensinar. Aquilo que ela aprende na universidade e aquilo que ela aprende com a vida, é o que eu faço. Então, se você respondeu sim a essas 3 perguntas, eu diria que você preenche o requisito de ser meu aluno, certo? Então, esse curso é para você, certo? Mas, quando chega nesse momento, eu acredito que aí fica aquela questão que é o seguinte, qual que é o valor, certo? Qual que é o valor? Porque aí você assusta, certo? Qual que é o valor? Então, tá bom. Então vamos para o valor. Eu queria te dizer o seguinte, aquilo que você ainda, se você, vamos dizer assim, não tem o resultado que você gostaria, se o dinheiro some, não é culpa sua. Se você trabalha e o resultado não vem, não é culpa sua. A verdadeira razão está em algo muito simples, certo? Até se você concordar, solta um foguetinho aí, que eu vou ter certeza que vocês estão me acompanhando. É que ninguém nunca te ensinou isso. Eu também não aprendi, não foi lá na universidade. Eu aprendi foi quando sendo um dono de negócio. E é isso que eu ensino. Talvez só aquelas 4 dicas que eu passei para vocês. Aquelas dicas de jeito errado, jeito certo, já vai fazer diferença na sua vida. Alguma coisa você já aproveita. Ninguém nunca te explicou como enxergar o número da empresa de forma correta. Ninguém nunca te ensinou como recuperar o caixa e voltar ao lucro de forma estruturada, certo? Se você prestou atenção até aqui, você começou a descobrir isso comigo. E quando você entende aquilo que está programado, certo? Aquilo que estava escondido, melhor dizendo, aí quando você entende, quando alguém te explica como eu estou te explicando, a clareza volta, ou se ela não existia, passa a existir, o controle volta e o lucro, finalmente ele começa a aparecer, ou ele volta a aparecer, porque às vezes o mercado acontece tanta coisa que estava indo bem e depois descontrolou, mas você não consegue entender nem por que estava bom e nem por que ficou ruim.
certo? Então fica difícil, porque já que você não sabe o que está acontecendo, você não sabe aonde agir, certo? Aí fica complicado, certo? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto é que custa não fazer nada? Eu acho que esse é o custo maior, né? Quanto é que custa continuar vendo o dinheiro desaparecer? Quanto custa continuar trabalhando demais com medo das contas, perdendo noite de sono e vendo sonhos cada vez mais distantes, certo? E lembre-se que eu te falei que eu preparei algo que é diferente de qualquer outro curso que você já ouviu falar do digital, certo? Isso eu coloquei nesse aqui, que é um diferencial que esse eu tenho, certo? Você já me conhece nas redes sociais e você já viu, inclusive, alguns trabalhos, alguns vídeos onde eu mostro como é que eu trabalho, certo? Então, porque o que custa o preço da estagnação? Custa a sua tranquilidade, a sua qualidade de vida e muitas vezes o futuro da sua empresa. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto vale ter um curso, certo? Quanto que vale ter um negócio que lucra? Não existe uma faculdade, até nesse momento, eu diria para você o seguinte, eu vou até passar aqui para o PowerPoint, que é o seguinte, não existe uma faculdade para empreendedorismo, certo? Se você fizer um curso parecido com isso que vocês estão acompanhando uma parte aqui, por exemplo, eu fiz mestrado em economia, doutorado em agronegócio, eu aprendi algumas coisas lá, mas não foi tudo que eu ensino. Inclusive, quando eu escrevi meu livro, eu descobri que na hora que eu estava escrevendo, parece que eu não estou escrevendo nada do que eu aprendi na faculdade, foi tudo que eu aprendi com a minha experiência, né? Eu estou fazendo um download da experiência, é o que virou meu curso também, o negócio que lucra. Se você fosse, inclusive, contratar uma mentoria, as mentorias são específicas. O que é isso? Vamos supor, planejamento, marketing, financeiro e por aí vai. Normalmente elas estão, eu falo porque eu prestei consultoria para o Sebrae, elas estão na parte de 10 mil reais, certo? Isso é o que normalmente é o que faz, certo? Agora tem um detalhe, o quanto que vale depoimentos práticos de alunos que conseguiram, quanto vale isso, certo? Fica difícil de precificar, até porque isso não tem preço, isso tem valor. Por quê? Porque é mais ou menos assim, ó, se essa pessoa fez, se ela deu conta, eu também vou dar conta. Isso é muito importante. Então, eu te falo o seguinte, olha, o curso Negócio que Lucra, você não vai pagar nem 50, nem 40, nem 10, certo? Aqui eu já quero te adiantar aquilo que eu falei. Isso aqui, inclusive, até se você até quiser fazer um print dessa tela aqui, eu acho muito importante, porque esse aqui é o diferencial meu. Isso aqui só o meu curso tem. Nenhum outro curso tem isso. Olha só, você tem uma reunião comigo de boas-vindas. Primeiro, uma reunião depois de 30 dias que a gente agenda, porque você tem que aprender, certo? Você tem que fazer, aí depois nós conversamos, para me te orientar. Depois uma reunião de 60 e depois a reunião de 90. A proposta não é você sair do vermelho e voltar recuperar o caixa e voltar ao lucro até 90 dias? Então, portanto, são 4 mentorias comigo. É o que eu falo, isso é diferente. Só a minha mentoria, só o meu curso tem isso. Por quê? Porque aí é pegar na mão mesmo, porque na hora que você for conversar comigo, e outra coisa, não é para ficar batendo papo, é para discutir assuntos, porque eu já te conheço da primeira reunião, da mentoria, eu te conheço o que aconteceu no primeiro resultado, do 30 dias, do segundo resultado, eu já conheço, certo? Então você sabe o que resume isso, certo? O que fica para participar do curso Negócio que Lucra, com tudo que foi falado, certo? Então eu vou te falar, eu vou voltar ao PowerPoint e te mostrar aqui o que fica. Olha só, então tá aí, certo? Vai ficar 12 parcelas de R$ 99,18, ou seja, o equivalente a R$ 2,63 por dia durante um ano, certo? Isso é o custo do curso, certo? A internet permitiu muita coisa. E o fato de eu gostar de fazer isso é uma outra coisa também que ajuda bastante. Mas não para por aí, certo? Não para por aí. Eu te falo o seguinte, porque ainda fica aquela dúvida, não, mas esse negócio de internet, eu te falo assim, olha, o que eu fiz? Eu peguei sabendo disso, então eu peguei e fiz isso aqui, ó. Eu coloquei 2 garantias. As garantias de lei não são desse jeito, só que eu não coloquei uma, eu coloquei 2 garantias. A primeira garantia incondicional, eu não gostei,
o curso não é para mim, eu percebi, eu fiquei 30 dias, e eu percebi que o curso não é para mim. 30 dias. Você no máximo pagou 2 parcelas. Sem justificativa, sem burocracia, sem pergunta, eu devolvo o seu dinheiro. Não quero conversar. Tipo assim, a não ser que você queira conversar, acredito que isso não vai acontecer. Mas isso está gravado, você pode, inclusive, cobrar, que é claro que acontecendo, eu vou cumprir da minha parte. Então, essa é a primeira garantia. Mas essa garantia é pequena, essa é pequena garantia. Essa é muito pequena. A segunda garantia, essa aqui é violenta. Essa garantia é violenta. Olha só o que acontece. Você tem, vamos acompanhar? Você tem a primeira mentoria de boas-vindas. Aí você passou a me conhecer. Depois você tem uma mentoria comigo de 30 dias. Depois você tem de 60. E depois você tem de 90. 4 vezes conversando comigo. 4 vezes, certo? 4 vezes 0, 30, 60, 90. Em 3 meses você conversou comigo. Vai dar mais, porque a gente marca a reunião depois, boas-vindas. Pode ser que não seja imediato, mas pode ser que seja amanhã ou a semana que vem. Depois de 30 dias, mais vai para frente, tem que ter os dados. Depois de 60, de 90, certo? Mas tudo bem. Vamos analisar então o seguinte. Analisa profundamente a empresa e não teve resultado depois dos 90 dias, certo? Então, tudo bem. Já que não teve resultado, acabou? Não. Aí eu vou pegar e fazer um plano de ação. Aí eu vou fazer um plano de ação. É para dar certo. Certo? E aí você vai ficar 3 meses fazendo. Então veja bem que tem, depois dos 90 eu coloquei mais 90. Então dá 180 dias, 6 meses eu te acompanhando, certo? E aí, vamos imaginar que não deu nada, não adiantou nada. Então você me desculpa, devolvo 6 meses, porque já foi 6 meses, e mais R$500, certo? Você vai pegar em nada aí, vai pegar em mais de R$1.000, certo? De volta, certo? E eu vou pedir desculpa ainda que, infelizmente, não era para acontecer, mas aconteceu, certo? Por que eu estou colocando isso? Porque eu sei que isso não vai acontecer, mas isso está gravado e você pode me cobrar, certo? Até porque nessas reuniões, nessas 4 reuniões, se você realmente está interessado em mudar de fase, aí eu não vejo como não funcionar. Certo? Como é que você vai pegar, você vai conversar comigo 4 vezes e até 5 vezes e não vai ter o benefício? Eu te falo que na primeira reunião você já começa a economizar o dinheiro de pagar as parcelas desse curso, perfeito? Eu diria o seguinte, olha, depois do que você viu, depois que eu te falei dos erros, dos acertos, certo? Só isso aí eu acredito que você já vai aplicar imediatamente, certo? E eu estou percebendo aqui... tá perguntando se o aulão é só hoje. Eu estou achando que dependendo se vocês quiserem algum assunto, sessão de perguntas, de tirar dúvidas, certo? A gente pode marcar, pode comentar nas redes sociais que eu marco um outro momento para a gente conversar, certo? Para a gente poder tirar dúvida, né? Eu estou gostando muito. Esses dias eu fui para o YouTube, só que na hora que eu comecei a olhar, eu comecei a responder as perguntas. Depois aí ficou muito, porque estava no Instagram, no TikTok, então mas eu sei que eu dei uma olhada, eu peguei os principais tópicos, certo? E eu comentei, tem vídeo meu aí que eu estou comentando sobre isso aí, certo? Então, eu diria para você o seguinte, depois de tudo que eu peguei e falei, eu diria para você que agora... depois do que você não consegue desviar o que você enxergou. Até porque eu acho que você deve ter percebido que tem muita coisa que só desse bate-papo já vai fazer diferença na sua vida. Eu diria para você o seguinte, que agora, certo? A gente poderia dizer o seguinte, olha, você tem 3 opções, guarda bem, você tem 3 opções, certo? Estou caminhando para o fim e eu já vou deixar até o clique aqui para vocês. Eu estou vendo os foguetinhos subindo, nós já vamos concluir agora, certo? E é o seguinte, você tem 3 opções, certo? A primeira opção é ignorar tudo que eu falei, é continuar convivendo com as mesmas dificuldades financeiras, apesar de que eu acho que já não vai acontecer isso. Não vai não. Só o que você vai poder, se você está comigo na live até agora, você vai receber o material e evidentemente que você já vai fazer diferença na sua vida. Essa é a primeira opção. A segunda opção é tentar fazer sozinho. Aprender por tentativa e erro. Só que veja bem,
Olha, se você pegar lá no YouTube e dar uma olhada, tem mais de 1000 vídeos, meu. Você vai aprender? Claro que vai. É claro que vai aprender muito. Só que tem um detalhe, para você construir a partir dessa coxa de retalho, é melhor fazer o Levi. Então é o seguinte, vamos direto ao que interessa. Primeira reunião, segunda, terceira, quarta, e já vamos aqui direto. Ganha tempo, certo? Isso você economiza, certo? Quando você passa a ser meu aluno, tá? E eu diria para você o seguinte, talvez a opção mais importante que você tenha seja esta que eu vou chamar de opção de número 3, certo? A opção de número 3, ou seja, comprar o meu curso, certo? Adquirir, investir nesse curso por um baixíssimo risco, olha só o valor que você está desembolsando pelo investimento e olha a quantidade de coisas que você está recebendo, sem contar as mentorias, que pode chegar a 5 mentorias diretamente comigo, fora as aulas, fora todo o material que oportunamente eu vou distribuindo conforme a pesquisa que eu li de vocês e conforme o nosso bate-papo, que eu já vou focando. De maneira que você pode comprar esse curso, certo? Com método, com suporte, com direção e garantia. Eu te falo o seguinte, se vocês olharem nas minhas redes sociais, vocês vão perceber, às vezes, eu estou, às vezes, por exemplo, passeando por exterior, então normalmente eu faço assim, eu trabalho, eu tenho alguns alunos, e depois aí eu dou um tempo, aí eu vou passear, certo? Eu faço isso. Então, eu não sei quando é que eu vou fazer uma outra turma dessa. Na verdade, eu vou pegar e estabelecer uma quantidade de alunos e depois eu vou pegar e atender, fazer esse trabalho e depois vou dar um tempo, certo? Não sei quando é que eu vou fazer de novo, porque aí eu tenho que cuidar dos alunos, assim como eu estou fazendo com alguns que eu já tenho, que eu já estou encerrando uma primeira etapa. Eu vou fazer agora também. Então, se eu fosse você, já garantia que seja, certo? Que já faça a inscrição, porque dependendo da quantidade de alunos eu já tenho que parar, porque eu não dou conta, porque para fazer mentoria você sabe muito bem que a gente tem limitações, certo? Então não pode ser muitos alunos, você não conseguiria, seria humanamente impossível, certo? Então, se isso fez sentido para você, eu diria para você o seguinte, você clica no link, eu vou liberar agora mesmo o link para compra, certo? Ainda não está disponível, eu vou liberar agora mesmo o link para compra, certo? Mas vai estar o link para compra que eu vou liberar agora mesmo em todas as redes sociais para você comprar. Vai ter o link para Saiba Mais, vai ter o link na descrição. Eu vou mandar o link pelo e-mail e vou mandar também no grupo do WhatsApp que foi formado, certo? De maneira que, se você tiver alguma dificuldade, pode entrar no direct ou no Messenger, então, e entrar em contato com a minha equipe para que você possa garantir a sua participação. Certa vez, eu espero que vocês tenham gostado. Então aqui, estou tentando há 15 anos, tá tudo bem, então eu sei que é difícil, tá? Que bom, certo? Que bom, espero que vocês tenham gostado. Mas é o seguinte, certa vez alguém falou para mim assim, olha, Levi, você que não sabe como é que é ficar onde eu estou, certo? Então, ela comentou assim, você que não sabe onde eu estou, né? Aí eu peguei e eu lembrei, olha, eu já sei como é que é esse lugar aí, certo? Tem que lembrar que eu aqui é um ex-bicicleteiro. Eu estava aí e eu não gostei, certo? Agora vamos fazer o seguinte, ao invés de me chamar para voltar para esse lugar que eu não gostei, eu te convido a passar para o lado de cá. Esse lado de cá é bem melhor, estou te aguardando do lado de cá. E é isso eu falo para você, certo? Então passa por lado de cá e vamos juntos construir um negócio que lucra, certo? Se vocês tiverem algumas perguntas, podem ir colocando algumas coisas. Se quiser uma outra sugestão de um outro bate-papo, eu estou disposto a fazer mais bate-papo dessa natureza, certo? Aí só depende de vocês, né? No momento, pelo tipo de plataforma, o YouTube não permite que a gente se interaja melhor, então teria que ser por uma outra plataforma. Normalmente eu converso pela plataforma Zoom, que aí vocês falam e eu falo, eu posso compartilhar e fica algo, eu costumo até dizer o seguinte, um atendimento presencial, tipo assim, eu sinto um certo nível de cansaço. Pela internet, o cansaço é muitas vezes maior, porque eu não posso nem olhar para o lado. A concentração pela internet é impressionante. O quanto a internet rende mais e faz a gente ser mais produtivo. Não tem que deslocar para lugar nenhum e começa a reunião e é olho no olho e o resultado aparece. Por isso, não perca tempo. Estou aguardando vocês, né? Até a próxima oportunidade. Vem para o lado de cá que eu estou aguardando vocês, certo? Agora mesmo já vou liberar os links
para que vocês possam passar a ser meu aluno. E vai ser uma grande satisfação ajudar a fazer uma mudança na sua vida, melhorando a sua qualidade de vida do seu empreendimento. Estou te aguardando. Até mais.